Você que está com a sua Bíblia aí, eu quero convidar você a abrir no primeiro texto, que é o livro de Oséias, capítulo 4. Nessa ministração de hoje, nós vamos trabalhar com vários textos. Então eu quero que você fique assim, bem atento. O telão aí vai me ajudar nesses textos, mas eu quero que você fique bem atento para você não perder nenhum dos textos que nós iremos ministrar. Nossa intenção hoje é mostrar para você que muitas, não poucas vezes, nós temos criado ídolos no nosso coração. E a minha intenção aqui não é ofender você, pelo contrário, é trazer o conhecimento de Deus a respeito dos ídolos que nós fabricamos pelo desconhecimento de Deus. Fyodor Dostoiévski, deve ser russo, ele cita o seguinte: existe no ser humano um vazio do tamanho de Deus. Esse vazio que muitas vezes está presente no meu e no seu coração, esse vazio que muitas vezes está presente no coração de pessoas, é um vazio que clama e que leva as pessoas a buscarem um preenchimento para esse vazio. E por muitas, não poucas vezes, não conseguirem, pela falta de conhecimento, preencher esse vazio com a poderosa presença de Deus, elas fabricam ídolos para que esse vazio seja preenchido por esses ídolos. E por mais que esses ídolos ocupem espaços no coração, eles não conseguem preencher o vazio, e essa pessoa vive com esse anseio no coração constantemente. Então o meu objetivo não é condenar ou tentar convencer pessoas de goela abaixo, mas fundamentar você para que você não seja enganado pelas artimanhas do inimigo. Nós precisamos ter equilíbrio para não sermos reprovados diante de Deus, o Deus que nos chamou das trevas para a luz. Nós precisamos ter equilíbrio até para não sermos pessoas que vivem ou no 8 ou no 80. Pessoas que são radicais ao extremo ou pessoas que são liberais ao extremo. Nós precisamos do equilíbrio, até porque o apóstolo Paulo fala que Deus nos chamou não com um espírito de covardia, mas de poder e de equilíbrio. Nós precisamos ter esse equilíbrio. E Oséias, ele vai falar algo muito importante, o profeta Oséias, no capítulo 4, verso número 6, quando ele diz assim: o meu povo, sendo boca de Deus para o povo, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, e também eu me esquecerei dos seus filhos. Deus estava falando através do profeta Oséias para o povo, para os sacerdotes. E nós sabemos que no Novo Testamento, todos nós somos chamados como sacerdotes. Todos nós somos chamados como representantes de Deus. Todos nós temos a responsabilidade de fazer lembrar da lei e de ter a lei na nossa memória, de ter a palavra de Deus na nossa memória. E Oséias está falando, a destruição no meio do povo pela falta de conhecimento. Em 1 Crônicas, capítulo 22, verso de número 12 ao 13, olha o que diz o texto. 1 Crônicas, capítulo 22, verso de número 12 ao 13. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento, para que, quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. E então você prosperará,
se tiver cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Ser forte e corajoso, ou em algumas traduções vão dizer assim: esforça-te, tenha bom ânimo, não tenha medo ou não temas, não fique assustado, não fique assustado, não fique assustado, não tenhas pavor. O texto está falando para nós: esforça-te para cuidar, para guardar e obedecer os mandamentos do Senhor. O texto está falando que nós precisamos ter prudência e entendimento acerca daquilo que Deus estabeleceu, acerca da vontade de Deus para a nossa vida. Então eu e você precisamos nos esforçar. Os ídolos são uma realidade da história da vida espiritual do ser humano. Pode ser um ídolo simples como uma pessoa, ou conseguir um bem, um carro, ou ter dinheiro, ou ficar rico, ou ter uma roupa. Ídolos podem ser coisas simples que estão presentes no nosso exatamente. Como também pode ser uma escultura de madeira, ou de bronze, ou de ouro, que é colocada como sendo Deus, ou como sendo algo importante aqui na terra, que tem poder de mudar a vida, ou tem algum tipo de poder divino. Nós talvez não temos noção que há um sistema de engano por trás de tudo isso. Tem um principado diabólico procurando destruir as pessoas. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. É sempre com engano que o diabo consegue reverência, adoração, veneração, culto. Ele não vai fazer isso explicitamente. São poucas as pessoas que sabem que adoram Satanás de forma explícita. Satanás tem as suas artimanhas de se esconder, de se maquiar, para se disfarçar e receber culto das pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. 2 Coríntios capítulo 11, verso número 14. 2 Coríntios 11, 14, olha o que o texto diz para nós. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O apóstolo Paulo está conversando com a igreja de Corinto a respeito dos falsos profetas, de pessoas que se levantam sendo boca de Deus e não são. E ele fala assim: não vai ser explicitamente, porque o senhor deles, Satanás, também não se expõe explicitamente. Satanás, ele se disfarça como um anjo de luz para enganar, para receber culto, para receber adoração. Mas o nosso espírito, você que nasceu de novo, o nosso espírito sabe o que vem de Deus e o que vem do diabo. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e passamos pelo processo do novo nascimento. A gente sabe aquele que está servindo o diabo e aquele que não está servindo, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. É complicado falarmos dos ídolos dessa terra, porque esses ídolos, eles vêm bem arregimentados de engano, bem maquiado, bem disfarçado. E o engano sempre começa, querido, na mente, na forma de pensar. O engano leva as pessoas a uma expressão tão simples, que muitas vezes estão na nossa boca, nos nossos lábios, não tem nada a ver. Para que
através de não tem nada a ver, a gente continue servindo aos ídolos sem achar que estamos servindo eles. Deus disse ao seu povo: filhos, preste atenção na minha palavra e não sirva os deuses dos povos à volta. Vamos ler comigo Deuteronômio capítulo 6, verso número 13 ao 15. Hoje eu estou te dando praticamente um estudo, mas eu vou pregar daqui a pouco, espera aí. Deuteronômio capítulo 6, verso número 13 ao 15, diz assim: temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele, e jurem somente pelo nome dEle. O verso número 14 diz: não sigam os outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é um Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua da face da terra. Deus está falando com o povo. Deus está falando assim: existe pessoas, nações, povos à sua volta que adoram outros deuses, e você não pode se dobrar aos deuses deles. Você não pode dar culto a esses deuses, você não pode compartilhar da cultura desses deuses. Você tem um Deus, você tem a cultura do céu, você pode viver a lei, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, e essa palavra vai garantir a sua vida, vai sustentar você na sua caminhada. Deus está falando para o povo. Então a primeira coisa que eu queria falar é sobre as festas de solstícios. O que são os dias de solstício? São os dias aonde o sol está mais longe da terra. São 2 dias no meio do ano e 2 dias no final do ano, aonde o sol está mais distante da terra. E são nesses dias, os dias de solstícios, que são dias propícios para celebrarem os ídolos deste mundo. E isso não vem de agora, isso vem desde a Babilônia. Pessoas nos dias de solstícios, nos dias aonde o sol está mais distante da terra, eles levantam fogueiras, eles levantam cultos, eles levantam adoração aos seus deuses. Isso está presente em todas as nações. Está presente no Brasil, mas também está presente em outros países, em outros povos. Inclusive nós celebramos nesses dias aqui a famosa festa junina, que é uma festa que ela vem de origem europeia, que é celebrada, melhor dizendo, em vários países, literalmente nos mesmos dias. Uma celebração que é marcada por uma celebração pagã e por ser celebrada nos dias de solstícios. Eu fiquei pensando por que esses dias são tão marcantes para os feiticeiros, para os filhos das trevas, para os bruxos. Porque isso tem um simbolismo, querido. A palavra de Deus diz que o sol é o Senhor nosso Deus, Ele é o sol da justiça. Assim também, quando o sol se acha mais distante, assim alguns que amam as trevas decidem nesses dias fazerem cultos, adorarem os seus deuses, celebrarem os seus deuses. Esse dia é um dia importante para as trevas, porque as trevas não gostam da luz, as trevas não gostam do calor, as trevas não gostam da energia do sol. E os dias de solstício têm um simbolismo desde a Babilônia, aonde os homens celebram os seus cultos. Em Portugal, Estônia, Polônia, Rússia, Suécia, Irlanda, são vários os países que celebram de forma intensa, alguns com alguns detalhes regionais.
No Brasil se coloca uma roupa caipira e se adora a falsos deuses, falsas pessoas, que até trazem confusão na nossa mente, porque são pessoas que estão dentro da palavra de Deus, algumas delas. Na Europa, por exemplo, é roupa de pirata. Depende do país, faz a sua contextualização. Mas geralmente está ligada a um Deus. Por exemplo, São Pedro, São João. Apesar de Pedro e João e outros discípulos terem sido homens santos de Deus aqui na terra, eles não podem ser adorados e não estão aqui para serem cultuados. E eu respondo isso na palavra de Deus. Atos capítulo 10 conta a história do apóstolo Pedro, líder da igreja, um grande homem de Deus, tendo uma visão. Deus estava quebrando um paradigma, Deus estava ampliando a visão de Pedro, para Pedro entender que a palavra do evangelho era também para os gentios e não só para os judeus. Ele tem uma experiência sobrenatural, mas também um homem chamado Cornélio, gentil, não judeu, tem uma experiência sobrenatural e manda chamar Pedro, porque Pedro tinha a palavra da revelação, porque Pedro poderia revelar o que Deus queria de Cornélio. Em Atos capítulo 10, o verso número 25, 26, o texto diz assim: quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, ou melhor, na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. O que Cornélio fez? Prostrou-se, adorando, dando culto a ele. Olha o que Pedro faz. Pedro, porém, o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou apenas um homem como você. E quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele, ou melhor, desculpa, estou relendo, desculpa. Levante-se, eu sou apenas um homem como você. E aí, se você continuar lendo a história, você vai ver que Pedro vai falar a respeito de Jesus. E o final da história é: aquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio foram batizados pelo Espírito Santo. O que eu estou mostrando para você aqui? Que esse sincretismo religioso é a mesma coisa que falarmos das estratégias de engano do diabo. Ele não consegue se manifestar, o diabo não consegue receber culto sem trazer primeiro um engano, distorcendo a palavra, distorcendo as figuras bíblicas, e por trás dessa realidade ele tenta receber a adoração dos homens. As pessoas não sabem que o sincretismo é um instrumento de engano do diabo, para levar milhares de pessoas que genuinamente querem buscar a Deus, que querem entregar a sua vida a Deus, adorarem demônios. Entenda o que eu estou falando. Há um anseio no coração das pessoas, mas o diabo, nosso adversário, ele entra de uma forma sutil, ele entra distorcendo a palavra para tentar receber culto, adoração, e muitos têm se dobrado a isso. Muitos têm participado de festas pagãs que adoram deuses, que estão ali maquiados de apóstolos e se dobram diante deles. Deus, Ele mostra para mim e para você na palavra dEle, que essa cultura começou lá em Nimrod, em Gênesis capítulo 10. Em Nimrod, o povo começou a levantar fogueira, a prestar culto aos seus deuses, dizendo assim: não foi Deus que deu a colheita, não foi Deus que nos abençoou, foi Ísis, foi Osíris, foi a nossa força.
Enquanto o povo de Deus na Bíblia celebrava a colheita vinda de Deus, como a gente faz a festa da colheita, falando assim: a nossa colheita não veio do apóstolo Pedro, do apóstolo João, o nosso relacionamento não veio de Santo Antônio, o nosso relacionamento veio de Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a adoração. A gente faz a festa da colheita, agita e fala: é Ele que nos deu. Sabe por quê, querido? Porque o diabo, ele quer enganar. Ele quer mostrar para você algo que parece que não tem nada a ver, para levar você a adorar Ele. Nós precisamos entender que no reino de Deus não tem essa de pode ou não pode, pastor. No reino de Deus tem uma coisa: filhos, os povos à volta têm ídolos, tem deuses pagãos, tem engano, tem feitiçaria, e eles não vão deixar você ver de forma explícita, eles não vão deixar você ver de forma clara, eles vão se maquiar, eles vão produzir engano, tudo isso para enganar você, para que você se curve diante dele, para que você se dobre diante da presença dele. Agora eu prego. Não foi diferente com o nosso Salvador. Mateus capítulo 4, verso número 1 o verso 1, depois nós vamos ler o verso 8 e 11, ao 11. Mateus 4, verso 1, depois nós vamos ler o verso 8 ao 11. Olha o que diz o texto para nós. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir, ou seja, algo aconteceu antes disso. E o que aconteceu? Uma experiência sobrenatural de Deus confirmando a filiação de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. O Espírito Santo se manifesta como uma pomba e desce ali sobre ele uma voz brada do céu: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Uma manifestação poderosa, confirmação de filiação. E depois disso, Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E quem o leva? O Espírito Santo. O Espírito Santo está ali conduzindo, o Espírito Santo está ali dirigindo. E aí o texto diz no verso número 8, depois do diabo dialogar com Jesus 2 vezes, lançando 2 propostas, a terceira proposta, verso número 8, ele diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviam. Preste bem atenção, o nosso Salvador foi tentado a se dobrar diante de Satanás, a se prostrar diante de Satanás e adorar a Ele. Satanás mostrou mais uma vez a sua motivação, aquilo que ele queria dos filhos de Deus. Eu quero que os filhos de Deus me adorem, e eu vou fazer de tudo para que os filhos de Deus me adorem. Mas Jesus combateu Satanás, Jesus combateu esse ídolo falso que estava tentando arrancar a adoração dele, extrair a adoração dele. Então eu quero aprender com você alguns ensinos que esse texto nos traz. O primeiro ensino é: a proposta do diabo sempre envolve uma troca. O texto diz: o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Essa é a terceira tentação, a terceira proposta.
O diabo leva Jesus para este lugar para mostrar os reinos desse mundo, porque de posse dos reinos que foi entregue por Adão e por Eva, lá no jardim do Éden, o diabo quis oferecer, trocar, barganhar, fazer ali uma moeda de troca, em troca da adoração de Jesus. A sua última tentativa, o diabo não faz uma provocação, mas ele oferece a Jesus a facilidade de uma troca. Ele não precisaria morrer na cruz para adquirir posse da terra, era só ele se dobrar, era só ele adorar, é só uma ajoelhadinha, é só uma festinha, é só um momento de alegria. Ei, querido, preste bem atenção, não se brinca com as intenções de destruição de Satanás. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Ele não precisaria morrer na cruz, é o que Satanás está falando. Ah, para com esse negócio, não precisa se esforçar, vamos pelo atalho. Você me adora e eu te entrego, você me adora e eu coloco diante de você todas as glórias deste mundo. Jesus olha para o diabo e fala assim: eu não vou te adorar, eu não vou prestar culto a você, porque eu tenho um Deus, e a Ele, somente a Ele, eu servirei. Querido, cuidado com as propostas de Satanás. Cuidado para que você não esteja se dobrando ao sistema deste mundo. Cuidado para você não se dobrar às propostas que o inimigo, com um engano, tenta seduzir você e levar você a uma destruição, e principalmente a maior das maiores destruições, que é o distanciamento de Deus, que é tentar na troca satisfazer o vazio que só Deus pode te dar. Eu estou falando para você nessa noite aqui, que o vazio que está no teu coração, proposta nenhuma de Satanás vai satisfazer, proposta nenhuma de Satanás vai preencher, porque o vazio que está no teu coração, somente Deus pode preencher, somente Deus pode satisfazer, somente Deus pode completar. Segundo o ensino que eu tenho nesse texto, o que nós podemos aprender? Nós vencemos a idolatria pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Preste bem atenção, nós estamos cumprindo o que a palavra diz. Salmo 115, você pode abrir comigo. Olha o que diz o texto. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Onde está seu Deus? O texto diz para nós: o nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. O que está falando? Você é a imagem daquilo que você confia. Você confia, você é a imagem.
a sua confiança atribui em você a formatação de quem você confia. Por isso, quanto mais eu confio em Deus, mais eu me torno semelhante a Deus. Tudo está na palavra, a vontade de Deus está na palavra. Jesus rejeita essa proposta, e Ele não só rejeita, mas Ele ordena que o tentador se retire. Citando mais uma vez as Escrituras. Por quê? Porque é através das Escrituras, é através da palavra que nós temos a formatação correta, os princípios corretos, os valores corretos. Nós não ficamos enganados. Nós não podemos aceitar o engano sobre a nossa vida, porque Deus tem nos dado entendimento, o entendimento do que é santo e do que é profano, do que é maligno e do que é do reino de Deus, e não existe um terceiro reino. Você pode procurar em qualquer filosofia, religião, seita, não existe um terceiro reino, ou é luz ou é trevas. E o Senhor diz: eu não sirvo outros deuses, eu não adoro outros deuses, eu não levo oferenda aos outros deuses, eu decido servir somente um Deus. É o que Jesus estava falando. Eu decido viver somente para esse Deus. Ei, querido, você não vai vencer os ídolos, sejam eles esculturas, sejam eles ídolos materiais, que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida, que você tem confiado ou depositado confiança. Preste bem atenção, você não vai vencer esses ídolos, se você não tiver a palavra de Deus nos teus lábios, e fazer uso dela. Fazer uso da palavra de Deus, viver essa palavra, falar: Senhor, eu decido ter a palavra nos meus lábios, ter a palavra como aquilo que rege a minha vida, ter a palavra como aquilo que dirige a minha vida. Nós não podemos ficar enganados. Nós não podemos ficar servindo a outros deuses, sendo enganados, sendo coagidos. Ei, querido, você precisa ter convicção do que Deus está falando e do que Deus está exigindo de você. O terceiro e último ensino que nós podemos aprender com esse texto é: a verdadeira provisão, ela vem de Deus. Quando Jesus dá uma palavra de ordem para Satanás se retirar, o texto diz que o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Anjos e o serviam. 1 Coríntios capítulo 10, verso número 13. 1 Coríntios 10, verso número 13. Olha o que o texto diz para nós. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo, diga comigo, Ele mesmo, providenciará um escape para que o possam suportar. Ei, querido, sabe o que eu estou falando para você? Deus não dá tentação que você não possa suportar. Se os teus bens materiais é uma tentação na sua vida, se você está confiando mais nos seus bens materiais, Deus está falando para você: eu posso te dar, eu te dei, e essa tentação você pode suportar. Você não precisa se dobrar a ela, você não precisa fabricar um ídolo e confiar naquilo que eu te dei.
Deus está mostrando que nós temos escapes no meio da tentação. Então, se você está sendo tentado a se dobrar a algo, ou transformar algo em um ídolo, ou confiar mais nisso do que em Deus, Deus está falando para você nessa noite: você não precisa disso, porque a unção que eu derramei sobre a tua vida te dá poder para não se dobrar contra, ou melhor, a favor desses ídolos. Você não precisa se dobrar. Você não precisa. Nós não podemos nos dobrar diante dos ídolos. Nós não precisamos disso. A tentação de Jesus no deserto pelo diabo, ela foi uma preparação para o ministério de Cristo. Ele foi aprovado, e por causa disso, preste bem atenção, nós podemos vencer. Então esteja atento, igreja, em como o diabo ataca, em como ele usa as estratégias, sabe, para tentar derrubar você, tentar fragilizar você, tentar ter a sua adoração. Ter a sua adoração. Olhe cuidadosamente para as festas que você está promovendo ou participando. E não caia no engano de adorar outros deuses no lugar do único Deus. Do único Deus. Não caia. Você não precisa ser um xiita. Não estou falando isso. Um radical. Você tem equilíbrio. Você tem discernimento. Você tem sabedoria, você tem palavra, você sabe distinguir o que é do diabo, o que é dos outros deuses e o que vem de Deus. Você sabe. Eu estou pedindo para uma igreja equilibrada, uma igreja que adora a Deus em tudo no que faz, em tudo o que faz. Tudo que você faz precisa comunicar a Deus. E as pessoas vão perguntar: aonde está seu Deus? Seu Deus está nessa cruz? Não está. Inclusive, de fato, ele não está, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Seu Deus está nesse óleo? Não está. O meu Deus está nos céus e decidiu fazer morada em mim através do seu Espírito. Teu Deus está aqui. Você não está sozinho. Você não precisa de um amuleto. Você não precisa de um amuleto. Deus está em você. Ele está em você. Ele se move em você. E Ele decide ter você e não partilhar o seu coração com mais ninguém. Porque, como eu já preguei outras vezes aqui, Deus não aceita metades. Ele quer você por inteiro. Quer você completo. Ele não quer que você se prostitua com outros deuses. Ele não quer que você seja enganado pelas artimanhas de Satanás. Ele quer você. Eu quero convidar você nessa noite a olhar para o teu coração. Mas eu quero que você faça isso em pé onde você está. Se nós entendemos que o coração é um lugar de altar, de adoração, nós também entendemos que é para cá que nós temos que olhar. E você vai olhar para o teu coração e você vai falar: Senhor, será que alguma coisa está tomando espaço no meu coração, querendo preencher o vazio que é do Senhor, é para o Senhor, e eu estou sendo enganado, levado, conduzido
por um engano? Será que eu estou me dobrando diante de Satanás, pensando que eu estou me dobrando diante do Senhor? Se Pedro falou: ei, não me adora porque eu sou homem como você, Pedro sabia que a adoração era única a um Deus Todo-Poderoso. Então adore somente a Ele. Não deixa o sistema de Satanás te enganar e ter entrada na sua vida, morada na sua vida.